Olá pessoal, vamos começar mais uma aula, certo? Sobre a anatomia humana e o tema dessa aula vai ser o rosto masculino, tá certo? Como a aula anterior a gente viu o rosto feminino, a gente agora vai ver o rosto masculino. E você vai notar que a estrutura não vai ser diferente do rosto feminino, tá certo? A estrutura vai continuar a mesma, a técnica vai continuar a mesma, o que vai mudar são os detalhes que compõem o rosto, tá certo? Começando novamente com o círculo, certo? Fazendo uma linha na vertical, dividindo o círculo ao meio. Uma horizontal, dividindo o círculo. Outra linha abaixo para a altura dos olhos. Lembrando que a primeira vai servir para desenhar a sobrancelha. A terceira linha você vai medir a altura do nariz, certo? A altura da boca e a do queixo. A gente vai puxar do queixo a extremidade do círculo, certo? Fazendo isso do outro lado. Lembrando que isso é um rascunho, você pode diminuir ou aumentar no decorrer do desenho, tá certo? Agora a gente vai traçar as linhas dos olhos, lembrando que a distância entre eles é do mesmo tamanho de um olho. A distância entre a parte externa, na verdade, da circunferência para os olhos tem que ser a mais próxima possível, tá certo? Entre eles. A altura da sobrancelha ao nariz é o tamanho da orelha. Aqui a gente já tem o esboço, a estrutura do rosto humano, certo? E agora a gente vai acrescentar os detalhes. O rosto masculino, você não precisa desenhar ele com muita delicadeza, vamos assim. Você não precisa dar traços suaves para ele. Você vai desenhando a sobrancelha de uma forma mais reta e grossa. Ao traçar os olhos, você vai tentar não dar muitos detalhes para eles, tá certo? Lembrando que a distância entre as íris dos olhos é o comprimento da boca. As circunferências que vão compor o nariz. Agora a gente vai dar personalidade ao nosso desenho, certo? Ao nosso personagem. Vai mostrar características, se vão ser mais grossas ou finas, se ele vai ter traços mais asiáticos ou não, se ele vai ser um olho grande ou pequeno. Geralmente, nos olhos masculinos, se desenha um pouquinho menor do que o feminino, tá? Mas isso vai depender do seu objetivo. Isso não vai diferenciar na composição entre sobrancelha, olhos e nariz, tá certo? E embora a gente não vai trabalhar com traços suaves, isso não vai diferenciar na composição do rosto, tá certo? Nos olhos masculinos, você não precisa desenhar os cílios, tá certo? Porque isso é uma característica mais feminina.
Os lábios masculinos, você pode trazer contorno para eles? Pode. Mas que eles não sejam tão evidentes, tá certo? Os lábios não precisam ser tão grossos. Geralmente se desenha um pouquinho mais fino ou sem muito traçado. Ao queixo masculino, você pode sim estar fazendo ele mais retangular, oval, ou triangular, tá certo? Isso vai depender do seu gosto, mas você pode variar sim a representação geométrica do seu queixo, o maxilar do seu personagem. Lembrando que aqui seria a testa do nosso personagem, você não precisa desenhar o cabelo no topo da circunferência, porque ela é só um esboço, para você ter alguma referência, tá certo? De onde fica o cabelo, mas você pode botar o cabelo um pouquinho mais embaixo. E aqui a gente pode estar observando o rosto masculino, certo? Essa aqui é uma técnica e um rosto bem básico para se desenhar de forma proporcional o rosto, certo? E a estrutura entre si não vai ser diferente entre o masculino e o feminino, tá certo? Lembrando que o queixo masculino pode ser representado de uma forma mais quadrada, retangular, triangular, tá certo? Já o feminino, como a gente viu na aula anterior, ele é mais afilado, tá certo? E menor comparado ao rosto masculino, certo? Lembrando que a partir da perspectiva do rosto, a posição dos olhos irá mudar. A distância entre eles vai diminuir, certo? Mas você ainda vai continuar usando a íris para delimitar o tamanho da boca, o comprimento da boca, certo? Isso vale tanto para o masculino como para o feminino. O cabelo vai ser de acordo com o seu personagem, tá certo? Você pode utilizar vários tipos de corte, de estrutura e textura para o cabelo. Isso vai depender só da sua escolha. Lembrando que a estrutura do nariz vai depender muito do estilo que você está usando no seu desenho, tá certo? Você pode representar ele de uma forma mais triangular, certo? Você pode estar utilizando algumas referências, como imagens, outros personagens que vocês possam gostar, tá certo? Fotos, o espelho. Sempre procure usar imagens como referência para o seu desenho, tá certo? Pode ser uma pose, pode ser um olho, pode ser uma boca. Você não precisa usar um
uma imagem completa para você usar como referência. Você pode pegar características específicas de várias imagens e utilizar para o seu desenho, para compor o seu desenho, tá certo? O nariz masculino, geralmente, ele é feito sem muitos traços, porém, ele é um pouquinho mais expressivo do que o feminino, tá certo? Ele é bem mais presente. Ele pode ser também afinado, pode ser também arrebitado, vai depender do estilo de desenho que você está desenhando. Essa é a estrutura básica do rosto masculino, tá certo? Vai ser disponibilizado para vocês também imagens para que vocês possam usar de referência com vários estilos diferentes de desenho, tá certo? Tanto do rosto feminino como do rosto masculino, como a gente viu na aula anterior. Usem essas imagens e outras como referência, tá certo? Vocês precisam escrever o nome completo de vocês no chat para a gente poder ter uma frequência. Peça um adulto ou seus pais para que tirem fotos ou gravem vocês desenhando e enviem para a gente por e-mail ou pelo WhatsApp, tá certo? Juntamente com os seus desenhos. E vocês também precisam fazer os desenhos dos verbetes, tá certo? Para compor o livro. Então a gente vai ficar por aqui, tá certo? E essa foi nossa aula de hoje.